Talvez você tenha notado que os exemplos históricos que mencionei, Itália, Grécia, Israel, Índia e China, se localizam numa estreita faixa de latitudes, aproximadamente entre 20 graus e 35 graus norte, que se estende por todo o mundo antigo. Isso não é um acidente, na verdade é uma pista crucial para explicar o domínio do Ocidente. Os humanos podem ser quase iguais, não importa onde estejam, mas os lugares onde vivem não são. A geografia é injusta e pode fazer toda a diferença do mundo. Quando as temperaturas subiram no fim da última era do gelo, aproximadamente 12 mil anos, o aquecimento global teve enormes consequências em todos os lugares, mas assim como hoje, impactou mais em alguns lugares que em outros. Nas latitudes entre 20 e 35 graus norte, no mundo antigo, em uma faixa similar entre 15 graus e 20 graus norte, nas Américas, gramíneas de grandes grãos como trigo, arroz, teoscinto, que é o ancestral do milho, e mamíferos grandes e relativamente mansos como cabras selvagens, porcos e lhamas se desenvolveram e se multiplicaram no clima mais quente. Isso foi uma bênção para os humanos, que se alimentavam deles. Mas no processo de administrar essas espécies, os homens, sem ter a intenção, os domesticaram. Sem querer, nós modificamos tanto seus genomas que eles se tornaram novas espécies, nos fornecendo muito mais comida. Assim surgiram os organismos geneticamente modificados. Animais e plantas que podiam ser domesticados existiam fora dessas latitudes afortunadas, mas eram menos comuns. De fato, muitos lugares, como grandes partes da Europa Ocidental, África Subsaariana e Austrália, não tinham nenhuma espécie nativa domesticada. A consequência, dado que os humanos são basicamente iguais, era previsível. Na domesticação de animais e plantas, a agricultura começou nessas áreas muito antes que em outras partes. Isso não aconteceu porque as pessoas nessas regiões eram mais inteligentes ou esforçadas. A natureza havia apenas lhe dado mais matéria-prima do que nos demais lugares, então o trabalho avançou mais rápido. A geografia não foi imparcial nem mesmo nas latitudes afortunadas. Algumas regiões foram extraordinariamente beneficiadas, sobretudo os chamados flancos montanhosos do Crescente Fértil, faixa que se estende pelas encostas das cordilheiras de Taurus e Zagros, uma área em que engloba o que é hoje o sul da Turquia, norte do Iraque, o oeste do Irã e parte da Síria. A região da China entre os rios Amarelo e Yangtze e o vale do rio Indo do Paquistão foram um pouco menos afortunados. E por fim, a Oaxaca no México e os Andes no Peru, um pouco menos ainda. Consequentemente, foram os flancos montanhosos do Crescente Fértil que a agricultura surgiu e se estabeleceu pela primeira vez, por volta de 7.500 a.C. Em seguida foi a vez de China e Paquistão, por volta de 5.500 a.C., e a Oaxaca e Peru, por volta de 5.000 a.C. Só depois, ao longo dos 7.000 anos seguintes, é que grande parte do resto da humanidade domesticou plantas. A agricultura propagou-se para além dos seus centros originais e podia sustentar mais gente do que a caça e a coleta. O número de agricultores, o estrago causado pelas doenças que transmitiam, sua organização mais eficiente e suas armas superiores expulsaram paulatinamente os caçadores de suas terras. Os centros de agricultura desenvolveram instituições cada vez mais complexas à medida que se expandiam. Em um período de 3.000 a 4.000 anos a partir da introdução das técnicas de plantio, isso é por volta de 3.500 a.C. no sudeste da Ásia, 2.500 a.C. no Vale do Indo, e 1.900 a.C. na China, e 1.500 a.C. na Mesoamérica, e 1.000 a.C. nos Andes. As primeiras cidades e estados estavam tomando forma. Em mais de alguns séculos, a maioria já tinha burocratas mantendo registros escritos, e aproximadamente 2.000 anos atrás, uma faixa contínua de impérios, com populações de dezenas de milhões de pessoas, estendia-se do Mediterrâneo à China. Nessa época, imperialistas e comerciantes haviam levado a agricultura, cidades e escrita para além das latitudes afortunadas a lugares tão longínquos como a fria e chuvosa Grã-Bretanha no noroeste, quente e úmido Camboja no sudeste. Esses grandes impérios, o Han no extremo oriente, o Maurya na Índia, o Parta no Irã e Iraque e Romano mais para o oeste, tinham muitas semelhanças, mas o maior, mais rico e grandioso era de longe Roma. Descendente do primeiro e mais ocidental centro agrícola da Eurásia, os flancos montanhosos do Crescente Fértil. A geografia explica por que a agricultura apareceu primeiro no extremo ocidental das latitudes afortunadas do Velho Mundo. E se o Ocidente tivesse simplesmente mantido essa liderança precoce que a injustiça da natureza lhe havia garantido, a geografia seria a explicação óbvia de que porque essa região agora domina o mundo. Mas não foi isso que aconteceu. O Ocidente não foi sempre a mais rica, mais poderosa e mais sofisticada parte do mundo nos últimos 10 milênios.
Por mais de 1000 anos, pelo menos entre 600 e 170 d.C., esse posto foi ocupado pela China. Após a queda dos impérios Han e Romano entre o início e metade do primeiro milênio depois de Cristo, a China havia se tornado um grande reino unificado, enquanto o Ocidente permanecia fragmentado entre estados menores e os invasores árabes. Por volta de 700, Xi'an, a capital do país, tinha provavelmente 1 milhão de habitantes e a literatura chinesa vivia uma era dourada. Prensas de madeira produziam com grande rapidez milhões de livros, pagos com o primeiro dinheiro de papel do mundo, inventado no século X. Por volta do ano 1000, uma revolução econômica foi acompanhada por uma explosão cultural. A China do século XI produzia por ano uma quantidade de ferro equivalente a que a Europa inteira só viria fabricar em 1700. Por séculos, a riqueza e o poder chineses foram muito superiores aos do Ocidente. Entre 1405 e 1433, enquanto pequenas caravelas portuguesas tentavam descer a costa oeste da África, os imperadores chineses lançavam frotas enormes que viajaram por boa parte do Oceano Índico sob a liderança do almirante eunuco Zheng He. Os orientais arrecadaram tributos em cidades da Índia, visitaram Meca e chegaram até o Quênia. Se Colombo liderou 3 navios e 90 marinheiros, Zheng esteve à frente de 300 embarcações e 27.870 homens. As glórias da China medieval parecem à primeira vista rebater qualquer explicação geológica sobre o domínio do Ocidente.